Olá, vamos fazer um jogo de blocos para mostrar alguns conceitos básicos da Unity. O nome do jogo é Jogo Blocos, ele consiste em um cubo que vai acertar outros cubos. Todo objeto da Unity que você vai criar, ele deve ser um Game Object. A primeira coisa a fazer é criar então o chão. Quando você cria um objeto, é bom mudar o nome dele, para que depois você consiga entender o que está acontecendo mais facilmente. O próximo objeto vai ser um cubo. Esse cubo vai ser o nosso jogador. Vou mudar aqui o nome para jogador. Aqui está a tela do jogo, como você vai ver ela. Está meio escuro. Vamos criar um outro Game Object, que é uma Directional Light. É parecida com o Sol. Vamos selecionar de novo aqui o jogador. Você pode selecionar pela tela ou por aqui, pela hierarquia. Vou adicionar agora um componente, que é um script. Esse componente é o mover. Ele vai servir para que eu possa mover o jogador com as teclas do teclado. Ele abre aqui o Mono Develop, já cria algumas funções. Vamos deixar apenas o update. O update é uma função que é chamada uma vez por frame para todo o Game Object. Ou seja, ela é chamada várias vezes durante o jogo. O que eu quero fazer? Eu quero mover o jogador. Qualquer coisa que você vai fazer em termos de transformação, você deve usar o componente transform. E dentro dele existem algumas funções, uma delas é o translate. Translate é mover o objeto. Esse translate você precisa passar 3 valores para ele. O primeiro é o eixo X, o segundo é o Y e o terceiro é o Z. Que valores eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o valor que vai ser recuperado da entrada de dados, input. E eu quero pegar o valor de um determinado eixo. Aqui eixo, eixo com relação à entrada de dados, mouse, teclado, até mesmo um controle de videogame. Aqui no eixo X eu vou pegar o eixo horizontal. No eixo Y eu não quero fazer nada. O meu objeto se move em cima do chão, ele não voa. E no eixo Z eu vou pegar um outro eixo que é o vertical. Com isso aqui eu já tenho uma pequena funcionalidade, ainda não é definitiva. Executando, eu tenho aqui mover para a direita e para a esquerda, para frente e para trás. O problema aqui que vocês estão vendo é que ele ficou meio rápido. Como a gente evita isso? Claro, eu poderia multiplicar por um valor menor aqui, mas a ideia é a seguinte: máquinas diferentes vão ter velocidades diferentes se você não fizer nada a respeito. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma multiplicar os valores de movimentação pelo delta time. O que é o delta time? É o tempo que o último frame levou para ser desenhado na sua máquina. Ou seja, cada máquina vai ter um valor diferente. Se eu deixar apenas o delta time, ele vai ficar meio lento. Então agora eu vou multiplicar por uma variável, vamos chamar a variável aqui de velocidade, valor 10, e multiplicar os dois valores pela velocidade. Então, multiplicando pelo delta time por essa velocidade, eu garanto que em qualquer máquina, independente da capacidade dela, meu jogo vai rodar igual, não importa a máquina. Claro que máquinas muito lentas não vão conseguir ter a mesma velocidade, mas na média a gente consegue. Agora executando aqui, pronto, agora eu tenho uma boa velocidade. Próximo passo, criar o inimigo. Aliás, antes do inimigo, a gente tem aqui o jogador. Para que a gente possa fazer esse cubo colidir com qualquer outra coisa, a gente precisa adicionar mais um componente neste jogador. É um componente do tipo Physics e ele é um corpo rígido. Isso é necessário para que depois a colisão aconteça. Agora vamos criar o inimigo. Novamente, Create Other, Cube, posicionar esse inimigo num outro local. Nós vamos criar depois vários inimigos.
Vamos começar com 1, programar ele inteiro e depois duplicar. Temos aqui o inimigo. Primeira coisa a fazer, vamos fazer ele girar. Só uma questão de diferenciar ele dos outros objetos. Então, girar. Também vou usar aqui apenas o update. Eu quero girar, ou seja, vou fazer uma transformação com o transform. Eu vou rotacionar. Eu vou rotacionar 0 no eixo X, 0 no eixo Y e 1 grau no eixo Z. Só 1 grau? Sim, porque lembrem que a função update ela é chamada várias vezes. Então, esse 1 grau vai acumular. E o resultado vai ser o objeto girando. Aqui eu já tenho uma colisão, como vocês podem ver. Mas eu não quero isso. Quando eu colidir com esse inimigo, eu quero que o inimigo mude de local. Então, o que eu faço? Eu tenho que colocar um script em algum lugar para mover o inimigo quando ocorrer a colisão. Em que lugar vai esse script? Bom, você pode colocar em vários lugares, mas nesse caso, como é o inimigo que vai se mover, o melhor local é o próprio inimigo. Vamos selecionar o inimigo aqui. Reparem que eu não tinha mudado o nome, né? Esqueci, vamos mudar o nome aqui para inimigo. Pronto. Estou no inimigo, vamos adicionar um componente, que é um script, chamado de colidir. Eu até poderia criar no mesmo script anterior, mas por uma questão de organização e depois de flexibilidade, é melhor você criar vários scripts. Colidir. Bom, o colidir ele é um pouquinho diferente. Eu não vou usar nenhuma função pronta ali. Eu vou usar uma função chamada onTriggerEnter. Essa função ela recebe como parâmetro um collider. O que significa isto? Voltando aqui para Unity, vamos selecionar novamente o inimigo. O inimigo aqui ele tem um componente chamado Box Collider. Esse Box Collider é o que vai ser usado para calcular a colisão. Se eu quiser manipular um evento que aconteça de colisão, eu tenho que marcar esse isTrigger. isTrigger significa que ele vai ativar um evento e que eu vou poder responder a esse evento com uma função. Voltando, qual função? Essa aqui. Então o que essa função vai fazer? No primeiro momento ela vai fazer uma coisa muito simples. Ela vai mover o inimigo de lugar. A gente já sabe, transformações são com transform. Eu quero mover para um determinado lugar. Então eu vou pegar aqui a posição do transform, a posição X do transform, e vou colocar isso em algum outro lugar. Eu quero que esse lugar seja aleatório. Vamos usar então o range do random. O que faz isso aqui? Eu vou passar 2 valores e ele vai me retornar um valor entre esses dois aqui, entre -3 e 3. Da onde que eu tirei esse -3 e 3? Esses valores aqui foram colocados para que o inimigo sempre fique dentro do chão, para que ele não caia. Pronto, vamos executar. Movendo o jogador até ele encontrar o inimigo, e aí o inimigo se movimenta, conforme a gente tinha indicado. Mais uma vez. Então aí, cada vez que eu toco nele, cada vez que eu entro na colisão, ele se mexe. Essa foi a primeira parte do jogo.